No estádio Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 4-1. Coelho fez o primeiro gol do jogo aos 8 minutos. Canóbio fez o segundo aos 13. Terans fez o terceiro do Furacão aos 3 minutos do segundo tempo. Kelvin, recém-contratado pela equipe do Atlético, veio lá da Série C do ABC de Natal, diminuiu, fez para o Atlético. E o Léo Cittadini deu números finais ao jogo. Aos 49 minutos do segundo tempo, Furacão 4-1 no Dragão. Foi o 18º jogo do Atlético no campeonato, a 9ª derrota, ou seja, o Atlético perdeu metade dos jogos que disputou. A 5ª derrota fora de casa neste Brasileirão da Série A. Craque Tim, por que foi tão fácil para o Atlético Paranaense? Porque o Dragão deu muito espaço, André. Foi um time que foi limitado, falhou demais no sistema defensivo, coisa que a gente não costuma ver na equipe do Atlético. O Atlético Paranaense teve muita tranquilidade para jogar, teve muito espaço, utilizou de muita velocidade e o time do Dragão sentiu muito isso, não conseguiu deter as investidas da equipe do Atlético. Tomou 2 gols muito rápidos, ali logo no início da partida, então mostrou realmente que entrou um time muito desconcentrado para um jogo de tamanha grandeza, um jogo tão complicado. O Atlético Goianiense tinha que entrar muito mais confiante para essa partida, com a concentração lá em cima, com a marcação mais forte, e não foi assim. E a parte ofensiva, mais uma vez, deixou a desejar. Não conseguiu ter boa criação e as poucas oportunidades que teve, principalmente no primeiro tempo, finalizou muito mal. Então foi um time que foi muito dominado pelo Furacão. Agora, Tim, ainda em relação a esse jogo, quem se salvou no time do Atlético Goianiense nesse atropelamento que o Dragão teve em Curitiba? Até pelo atropelamento, né, André, é difícil você salvar alguém. Ninguém fez uma grande partida na equipe do Dragão. Eu vou ficar com o Kelvin pelo gol e pela movimentação. Ele entrou no intervalo, é um jogador estreante e não sentiu, movimentou bem, buscou o jogo, teve coragem para ter a bola, fez um lindo gol. O Kelvin, para mim, foi um dos poucos que salvaram nesse time do Atlético. E o próprio Léo Pereira, quando entrou já ali na reta final do segundo tempo, deu uma movimentação diferente também. Foi um jogador que criou algumas oportunidades, que foi para cima do sistema defensivo da equipe do Furacão. Agora, pro lado negativo, André, aí tem muitos. O sistema defensivo do Atlético hoje praticamente ninguém funcionou bem. O Ronaldo, ainda depois que já estava 3-0, conseguiu fazer grandes defesas, mas para mim falhou também no primeiro gol. O Kelvin não conseguiu ir bem hoje mais uma vez. Wanderson, uma partida muito ruim, longe do Wanderson que jogou bem contra o Goiás, que jogou bem também no último jogo aqui dentro do Ascioli, contra a equipe do Fortaleza. Hoje ele falhou. O segundo gol, o gol do Canóbio, o Terans passou pelo Wanderson do jeito que quis, assim, deu tapa na frente e chegou muito na frente. Então o Wanderson mal, Jefferson não conseguiu fazer uma boa partida. Lá na frente, o Ayrton e o Luiz Fernando mais uma vez ficaram devendo. Então foram muitos realmente que não jogaram bem, e aí mostra esse placar tão elástico a favor do time do Atlético Paranaense, porque vários jogadores deixaram a desejar e jogaram muito mal. Tim, o Atlético ele vai terminar a rodada ainda na antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Não pode ser alcançado pelo Fortaleza, porque o Fortaleza perdeu. E o Juventude está lá também, né? O Juventude também perdeu. Tá perdendo para o Flamengo. Está 4 pontos atrás. O Atlético era para estar nessa situação? Tem time para estar nessa situação? E outra coisa, você acredita na reação do Atlético? André, o Atlético para mim não era para estar nessa situação de zona de rebaixamento. É um time que tinha um elenco, mesmo um elenco curto, um elenco mais qualificado. Mostra isso nas outras competições que o Atlético está disputando, que também são difíceis. Na Sul-Americana o Atlético continua bem e continua vivo. Na Copa do Brasil muito bem também, consegue chegar às quartas de finais. Mas no Campeonato Brasileiro o time está deixando a desejar. Para mim muito devido a essa sequência de várias competições. Aí entra também a questão do cansaço
cansaço, mas o Atlético tinha elenco para estar numa situação melhor, para não estar correndo o risco de ser rebaixado. Eu acredito que o Atlético tem potencial, tem time, fez contratações para sair dessa situação que incomoda, mas a gente já viu muitos times qualificados sendo rebaixados. Então o Atlético tem que realmente estar atento a essa situação e voltar a vencer o mais rápido possível na competição. O próximo jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro será neste domingo, às 18 horas, no estádio Antônio Ascioli, contra a equipe do América Mineiro.